Oi, gente! Estamos agora na terceira aula e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer as bruxarias de verdade. Se vocês perderam, na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre a história da bruxaria, o que é ser bruxa. Na segunda aula, nós falamos um pouquinho sobre o princípio masculino e feminino, os deuses e as tradições. E na aula de hoje, eu vou falar para você o que nós bruxos utilizamos para fazer a nossa magia. O círculo de proteção, o altar, alguns instrumentos e formas de acumular energia, como os cânticos e conjuros. Vem comigo! Confere comigo nessa imagem. Nós, bruxos, utilizamos o altar. O altar ele é um ponto de conexão para fazermos a magia. Ele pode ser colocado em qualquer lugar da casa, ou se você não pode montar um altar fixo na sua casa, você pode guardar em uma caixinha os seus instrumentos, deixar em um local seguro. Ele serve não só para fazer rituais, magias, como também você pode utilizar para fazer meditações. Porque o altar ele acaba sendo um ponto de conexão com o bruxo. O altar ele pode ser montado em qualquer lugar, exceto em banheiro, lavanderia, que são locais naturalmente de saídas energéticas. E geralmente são locais de energias em que estamos limpando as energias, né? Não é muito legal. É bom deixar o altar em locais que você tenha mais confiança de que possam estar montados e que tenham uma energia melhor. O altar, ele serve para ponto de conexão. Então, quanto mais você mexe no altar, quanto mais você trabalha com os elementos no altar, mais energia você vai acumulando. Ou seja, se você for fazer uma magia, você pode fazer fora do seu altar, por exemplo. Mas se você agregar essa magia fazendo ele em cima do seu altar, a magia lá já acumulada, a história mágica daquele altar vai adicionar um toque extra e vai conseguir trazer muito mais aquilo que você deseja e os pontos energéticos estarão muito mais fortes para trabalhar. Alguns instrumentos necessários para montar o seu altar. É imprescindível, tanto na bruxaria natural quanto em tradições, que você tenha a representação dos 4 elementos. Por quê? A bruxa trabalha com a natureza. E os 4 elementos, eles trazem a conexão com a natureza, além do equilíbrio. Tudo que temos na Terra compõe os 4 elementos, até nós mesmos. Dentro de nós temos os 4 elementos, né? E, juntamente, também colocamos a figura no altar do 5º elemento, que seria o éter. O éter, ele é uma junção dos 4 elementos, né? Que compõem o nosso cósmico. Geralmente, podemos fazer tanto com representações quanto com o elemento em si. Aqui vocês podem ver que eu estou utilizando o incenso para representar o elemento ar, a vela para representar o elemento fogo. Nós temos como representar o elemento terra através de pedras ou sal grosso. Temos a representação do elemento água através de um cálice, que pode ser colocado água, vinho, depende da sua intenção. E o elemento éter é sempre
é representado pelo caldeirão, que seria o útero onde tudo entra. Ou também pode ser representado simplesmente por um pentagrama no centro do seu altar. A representação dos elementos podem ser feitas também através de cores. Você pode usar as velas com cores respectivas dos elementos ou cristais, não necessariamente usar de fato os elementos. No altar, você pode ter instrumentos que são transitórios, que você utilize no seu dia a dia, quanto instrumentos que você pode colocar no altar só na hora de fazer a magia, como por exemplo, atames, varinhas. Você pode utilizar chapéus, suas capas e sinos, por exemplo. E esses instrumentos vão ser utilizados conforme a magia e a intenção que você fizer. Cada ritual vai demandar um tipo de instrumento específico. Apesar de a força pessoal, aquela que habita os seres humanos, ser a força mais potente na magia popular, seus praticantes utilizam uma ampla variedade de objetos mágicos, retirados dos encantamentos e dos rituais de diversas culturas. Tais instrumentos são utilizados para fornecer suas próprias energias, bem como para proporcionar a consciência necessária para os trabalhos de magia. A magia pode ser, e geralmente é, eficaz em um nível puramente pessoal, sem o mago utilizar qualquer força que não aquela que o habita. Entretanto, os magos populares sempre utilizaram objetos naturais, bem como instrumentos habilmente trabalhados para fortalecer seus rituais de magia. Ou seja, nós podemos fazer magia puramente com a nossa mente. É muito possível, nós não precisamos dos instrumentos. O instrumento para o bruxo é uma extensão do poder do próprio bruxo. O instrumento e as representações nos ajudam a criar uma vibração e um ambiente em que favoreça aquela energia. Porém, se você não tiver nenhum instrumento e nem nada disso, você também pode fazer a magia. O poder está dentro da gente. Um instrumento é simplesmente um pedaço de matéria. Se você não der poder a ele, ele não tem. Vou explicar um pouquinho dos instrumentos para vocês e a função deles em um ritual ou no altar. Nem todas as tradições usam todos esses instrumentos e existem muito mais variedades. Eu trouxe para vocês alguns principais que são mais comuns na magia no dia a dia. Acompanhe comigo no slide. Nós utilizamos a taça para a representação do elemento água e ele também representa a divindade do aspecto feminino. Pelo seu conteúdo, ele representa o útero feminino. E nós utilizamos ele também para colocar vinhos para celebrações nos rituais. O atame, geralmente ele é feito de metal. O atame também é conhecido como faca, ritual ou adaga. Os bruxos não utilizam para fazer nenhum tipo de corte com esse atame. Ele é puramente ritualístico e ele é geralmente usado para captação de energia. O metal, ele capta a energia, então nós fazemos as conexões energéticas com ele, podemos traçar o círculo mágico de proteção e o metal ele favorece com essa energia. Nós temos a varinha mágica. A varinha mágica, ela geralmente é feita de madeira. É muito interessante que o bruxo confeccione sua própria varinha, se possível. Se não possível, também temos muitas disponíveis em que você pode simplesmente depois gravar o seu nome para deixar ele com um poder mágico maior e fazer uma consagração para que ele seja utilizado nos rituais. A varinha também é uma forma de extensão do braço do bruxo, no qual na hora de invocarmos os elementos, os deuses, nós podemos utilizar a varinha. Se não tivermos as varinhas, os próprios dedos podem fazer esse trabalho, porque todos temos energia dentro de nós. Vocês devem estar pensando, eu já vi tudo isso no Harry Potter. Gente, nada é por acaso. Eu sou o quê? Um bruxo. O próximo item, não menos importante, é o caldeirão. Ele é a representação da deusa, além do elemento éter. Toda a energia que nós fazemos durante um ritual e durante as nossas práticas, ele fica dentro do caldeirão. Ele é um canalizador de energia. Não só isso, nós também fazemos os feitiços dentro do caldeirão, como, por exemplo, queimar pedidos, queimar ervas.
O caldeirão tem muitas funções, exceto queimar crianças. Isso não existe. As bruxas utilizam o Grimório, que é o livro das sombras. Acorde, queridinho. Isso, vamos lá, queridinho. Através do livro das sombras, nós anotamos todas as nossas práticas, feitiços que dão certo ou não. Eu, particularmente, sempre crio os meus feitiços. Os feitiços que eu trouxe para vocês, a sintonia, são todas as minhas criações. Eu acho que o bruxo tem a capacidade e a criatividade de criar os próprios feitiços. Porque o que funciona para um não funciona para outro. A gente tem inspirações das sabedorias antigas e nós podemos introduzi-las na nossa vida. Então vocês vão criar um ritual e às vezes vocês não vão ter uma erva que está escrito naquele feitiço que está no livro. Vocês, com a sabedoria e o conhecimento da erva, pode substituir aquela erva por outra. E então o Grimório serve para sempre anotar aquele feitiço que deu certo, anotar as nossas vivências, as questões psíquicas que foram desenvolvidas à nossa trajetória, os ensinamentos em que passamos e aprendemos. Ou seja, o livro das sombras ou Grimório, ele é um diário, como se fosse um diário pessoal do bruxo. E ele contém muito poder, porque toda a sua vida, a sua trajetória mágica vai estar contida naquele livro. Por isso que é muito importante, muitos bruxos deixam os livros das sombras e os grimórios de herança, porque infelizmente, dependendo do conhecimento, se cai em mãos erradas, a pessoa não vai ter o conhecimento de usar. Então, os livros das sombras, eles sempre são protegidos energeticamente. Nós, antes de começar a usar, nós fazemos um pequeno feitiço, um ritual, para que ele não caia em mãos erradas e sempre seja utilizado para o bem maior. Aquele famoso chapéu. As bruxas usam chapéu, não é uma ficção. Isso é uma concepção moderna, não é uma prática antiga. Porém, como bons bruxos e de adaptações, nós nos aproveitamos das energias de tudo que aparece no nosso caminho. Então, não é à toa que no Harry Potter o chapéu é utilizado para escolher a casa em que os alunos eles vão estar. O chapéu tem uma conexão energética, ele é cônico, ele é triangular. Nós bruxas utilizamos ele muitas vezes e não necessariamente precisamos utilizar para puxar as energias cósmicas. O chapéu com a ponta para cima, ele traz as energias cósmicas celestes. E o chapéu, quando ele está virado para baixo, ele traz energias subterrâneas da Terra. Tudo depende da sua intenção. Você não precisa de um chapéu para praticar uma magia, mas tudo que você vai agregando vai deixando a sua magia mais forte, vai trazendo aquela energia e criando condições de vibrações especiais para o seu feitiço. Também utilizamos a capa. Antigamente, as bruxas, pelas perseguições, elas tinham que praticar as suas magias em cavernas escondidas e elas se escondiam com as capas. Hoje, nós utilizamos para outros feitos, com as descobertas energéticas, descobertas dos chakras. Em muitos rituais, utilizamos as capas para nos protegermos energeticamente. A capa, ela impede que as energias contrárias estejam presentes no nosso ritual e atrapalhem a nossa conexão e o nosso poder. Temos a vassoura também, e não necessariamente também seja para voar, não fisicamente, mas a gente pode voar mentalmente se quisermos com ela. É até uma brincadeira gostosa de fazer. Mas, antigamente, as bruxas utilizavam formas de magia simpática. E numa plantação, quando existia a época de colheita, os bruxos, eles pegavam suas vassouras ou instrumentos que tinham por lá, montavam em cima e brincavam de pular. Quanto mais alto eles pulavam em cima da plantação, mais alto eles entendiam que a plantação ia crescer e ia germinar. Isso se chama magia simpática, ou seja, você se utiliza daquele instrumento para criar a condição energética do que você deseja manifestar na sua vida. Hoje nós utilizamos a vassoura basicamente para limpeza energética. A vassoura é utilizada para limpar o ambiente, ela pode ser consagrada para limpar o ambiente antes de um ritual,
ou no próprio dia a dia. Por exemplo, em casa, depois daquela faxinona, aquela musiquinha que a gente coloca, limpou, sambou. Aí, no final, a gente chega com a vassoura, passando a vassoura pelo ar, empurrando toda a energia, mentalizando toda a energia negativa da casa sendo limpada. Então, a gente não se preocupa só com a sujeira do ambiente, mas também a sujeira que a gente não enxerga, mas sente. E, por último, existem vários instrumentos, adoraria ficar falando para vocês aqui de vários deles. Nós utilizamos o espelho. O espelho mágico não é utilizado muito normalmente, porque ele é um portal. Se a gente não sabe utilizar, ele pode ser um portal para passar qualquer tipo de coisa. Dizem que não é bom ter espelhos abertos, por exemplo, no quarto, na casa, porque o espelho reflete tudo. Se você estiver em uma discussão na frente de um espelho, por exemplo, ele vai captar e transportar para alguma dimensão que você desconhece aquela briga. E isso vai ficar preso. Então, sempre é bom deixar espelhos em locais em que não circule muitas pessoas. E nós utilizamos o espelho tanto para as vivências, para clarividência. Em magias nós podemos ver através dos espelhos, como os antigos viam nas fontes cristalinas, nos rios, e conseguiam ter clarividência, quanto para duplicar a energia. Se eu colocar um espelho aqui no meu altar, vão virar 2 altares. Então isso duplica a nossa magia, intensifica a nossa intenção. Acompanha aqui comigo na tela. A verdadeira magia não vem do instrumento, e sim de dentro da bruxa ou do bruxo. Foi como eu tinha falado para vocês. Esses instrumentos e tudo que eu expliquei cria um ambiente muito energético, favorável para fazermos a energia. Nós ainda somos seres materiais, nós ainda precisamos da matéria. Quem consegue representar tudo isso com a mente também é capaz de fazer a magia. Porém, esses instrumentos são para facilitar o nosso dia a dia, além de dar um ar muito favorável. E vou falar para vocês agora em relação ao círculo mágico. Nenhuma magia na bruxaria é feita sem uma proteção anterior. Muitas sociedades antigas e em muitos lugares nós vemos a representação do círculo como alguma coisa protetora. A forma em que o círculo é traçado depende e varia de tradição para tradição. Por exemplo, na bruxaria natural, eu começo a traçar o círculo através do norte, do ponto norte. Nós temos 4 pontos cardeais. O ponto norte é onde entram as energias para nós. Então, nós traçamos um círculo mágico. Esse círculo, ele pode ser materializado. Você pode, por exemplo, desenhar um círculo em volta do seu altar, no chão em que você vai fazer o ritual. Como energeticamente você pode traçar um círculo no ar através do seu atame ou das pontas do seu dedo. Quando você vai traçar esse círculo, você pede que naquele perímetro não adentre nenhuma energia contrária e nenhum ser no qual você não tenha convidado ou chamado. Isso possibilita com que você esteja protegida no ritual, não tenha interferências. Então, nós nos preocupamos muito com as proteções ao fazer um ritual, porque da mesma forma em que nós chamamos seres iluminados, os seres trevosos também aparecem sem ser convidados. A partir do momento em que traçamos um círculo, seja energético e seja físico, e conjuramos que aquele círculo não vai deixar ultrapassar ninguém que não foi convidado, nós estamos protegidos. O círculo não só impede que energias contrárias entrem e atrapalhem a sua magia, como também ele canaliza a energia interna. Então, ele é como se fosse um ponto hermético, onde a energia que você cria, a magia que você está fazendo, não saia daquele círculo, não se espalhe pelo ambiente todo. Por isso o círculo é tão importante. O círculo é sagrado, ele não tem cantos, as energias não ficam paradas. O círculo, ele tem uma energia que contínua, que não para. E tudo isso possibilita. Eu não uso o círculo, por exemplo, mágico só para fazer rituais. Muitas vezes na hora de fazer uma sintonia ou fazer uma meditação, você nunca sabe quem pode aparecer ali, nem sempre você está preparado para alguns tipos de energia ou entidades que aparecem. Então,
pode ser traçado um círculo mágico. Você vai começar de norte a norte, energeticamente, pedindo que aquele círculo te proteja na meditação, que nenhum ser possa ultrapassá-lo e que você possa estar em contato apenas com seres iluminados. Vejam comigo aqui no slide. O círculo não é apenas um placebo ritual e um velho talismã de proteção, mas é a metáfora da nossa própria vida, no seu percurso de crises e metamorfoses. O círculo é muito importante no ato da magia e da bruxaria, e é imprescindível que nós o façamos, principalmente nos rituais. Os símbolos, assim como aqueles santinhos em que os católicos usam, eles são utilizados para proteção. E um pentagrama de ferro colocado no pescoço pode não significar nada. Alguém pode simplesmente achar ele bonito. O que vale é a intenção que você coloca nele. Eu utilizo o pentagrama para a proteção. O pentagrama, ele significa a junção dos 4 elementos da Terra. E a última ponta, que está em cima, ele significa o éter. Então, o pentagrama virado para cima, ele significa todos os elementos terrestres em uma junção única e cósmica. A partir do momento em que você mentaliza e faz uma consagração, dando a intenção nele de proteção e carrega ele no pescoço, você se empodera daquele amuleto. E isso pode ser utilizado tanto como um adorno pessoal, quanto no dia a dia. Eu posso incrementar um ritual e uma magia colocando um símbolo mágico. Quando eu coloco o símbolo mágico, já é mais um ponto energético em que nós utilizamos. Cada coisinha que a gente vai agregando é uma energia a mais para o seu feitiço chegar mais próximo de você. Como, por exemplo, você fazer o feitiço com todos os elementos, você usar os instrumentos, colocar um símbolo mágico na lua certa. Se você adicionar, por exemplo, a astrologia e pensar em que lua estamos, de qual signo, o dia certo para fazer aquele feitiço, quanto mais pontos energéticos você colocar, mais rápido vai ser de alcançar a sua intenção energética. Um outro símbolo muito conhecido na história da bruxaria celta é o trisco. Ele é formado por 3 espirais. Ele simboliza o movimento. E eu creio que esse símbolo está muito ligado à questão do conhecimento, do movimento, da transformação. Ele é o movimento em si. Então, quando você precisa de alguma coisa que dê movimento na sua vida, a ação, use esse símbolo. Fique olhando para ele. Você pode meditar no símbolo, você pode usar no seu ritual, ou também pode usar ele como uma proteção, como um amuleto. E um outro símbolo importante na bruxaria, também muito utilizado na Wicca, é o símbolo da triluna, que representa tanto as 3 faces da lua, que seria a lua minguante, cheia e crescente, quanto as 3 fases da deusa, que seria a deusa jovem, a deusa madura mãe e a deusa anciã. Ele representa o aspecto feminino, ele também representa o número 3 e representa tanto a pureza quanto a sabedoria e a busca do conhecimento. Também muito utilizado para meditação ou para uma representação no seu próprio altar. E um aspecto que eu acho muito importante falar para vocês é uma coisa que eu vim aprendendo ao longo do tempo, no qual a magia fez muito mais sentido para mim. A magia é um ato de vontade. Nenhuma magia, nada do que nós fizermos, eu posso usar tudo isso aqui que eu falei para vocês, todos os símbolos, mas se eu não tiver vontade do que eu estou fazendo, se eu não tiver fé e se eu não acreditar, ela não vai funcionar. Muitas vezes você fez um feitiço, você fez uma magia e percebeu que você não tinha resultados. Talvez não fosse para acontecer naquele momento, talvez não fosse o que estava certo para o seu caminho, mas você pensou qual o sentimento que você estava sentindo naquele momento em que você fez o feitiço? O feitiço, ele depende muito mais do bruxo do que o ato em si. Acompanhem comigo no slide. O todo é mente, o universo é mental. O homem primitivo fazia magia imaginando o que ele queria.
Ele se sentava e via a si mesmo caçando o animal. Desenhava figuras, pintava uma gravura ou entalhava uma estatueta de si mesmo caçando. Nós chamamos isso de princípio de correspondência, magia simpática, ou seja, isso é muito utilizado na modernidade. Você materializar aquilo que você deseja. Como é em cima, assim é embaixo. Os antigos, eles pintavam nas cavernas, eles caçando os animais. Através daquela representação, era para eles um sentido de que eles iam caçar o animal mais forte, eles iam ter uma boa caça, eles iam ter uma boa colheita. E hoje em dia, por exemplo, uma magia de um princípio de correspondência você pode utilizar isso de forma muito simples. O ato de você lavar a louça é uma coisa que a gente faz no dia a dia e nem sempre imaginamos que isso pode virar uma magia. Quando você lava a louça, se você imaginar que cada prato que você está lavando é um órgão do seu corpo e limpar, isso é uma forma de magia tão poderosa que vocês nem imaginam. O seu corpo vai se limpando conforme você vai limpando a louça. Eu tenho certeza que a louça também vai ficar bem limpinha, já que vocês querem deixar o órgão de vocês muito limpinhos. O ato de você dar um coração de presente para alguém que você ama, um coração de balão, por exemplo. Isso é uma forma de magia, você está materializando aquele sentimento que você tem pela pessoa. Você, ao dar um coração para uma pessoa, você já está fazendo magia. Através dali, você passou todo o amor que você deseja dar e receber para uma pessoa. Então, a magia não são só atos materializados. Você pode também pensar que tudo que você faz no seu dia a dia pode ter uma intenção energética. E através disso, você pode colocar cada vez mais no seu dia a dia, mesmo sem todos os instrumentos necessários. Um bruxo pode trabalhar simplesmente com a mente. E mais uma coisa para agregar às nossas práticas mágicas, que é muito importante, são os cânticos e conjuros, além das danças. Ao iniciar um ritual, os bruxos geralmente dançam em roda para criar uma energia. A dança, junto com a música, cria um sentido vibratório muito forte. Não é de hoje, em tantas culturas, a gente sabe que os indígenas, culturas africanas e muitos outros povos utilizam-se da música para fazer os seus trabalhos ritualísticos. E não é sem sentido, a música traz uma vibração, um ritmo muito especial, junto com o movimento corporal. Além dos conjuros, quando nós estamos fazendo a magia, se nós falarmos em voz alta, se nós praticarmos o verbo, aquela magia vai ter uma conotação muito mais forte, porque nós estamos manifestando para o universo aquilo que nós queremos. Nós temos a mania de achar que as energias ou que os seres têm que ler nosso pensamento, mas é muito mais fácil quando a gente externaliza aquilo que nós queremos, nós deixamos bem claro aquilo que nós queremos. Acompanhe comigo no slide. A respiração, bem como os sons formados com ela, é a parte integrante da magia. Assim, os cânticos eram proferidos cuidadosamente durante encantamentos e rituais, pois as próprias palavras continham a força da respiração. Essa mesma ideia é encontrada por todo o mundo e pode ter se originado na pré-história. Na magia, as palavras podem ser utilizadas como uma forma de comunicação entre o mago popular e a força interior. Elas são dirigidas a ervas, velas e pedras, principalmente durante rituais desenvolvidos para ativar e programar suas energias. Elas são utilizadas para ajudar a aumentar a concentração do mago e permitir que ele ou ela desempenhe essa ação mágica. Em outras palavras, quando o mago popular fala com uma vela, ele ou ela, na realidade, está falando consigo mesmo. Por isso que é tão importante utilizar as palavras, a música. Nós despertamos o poder que está dentro de nós e externalizamos aquilo. E o universo consegue entender de forma muito mais fácil. E nem sempre nós precisamos falar com entidades ou seres, nós podemos falar com os objetos. Nós podemos falar com a natureza, nós podemos falar com as árvores, com as ervas, com os cristais. Eles nos ouvem, podem ter certeza. Água, terra, ar, fogo, água, 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 água. E agora,
Para finalizar, eu trouxe mais uma prática mágica que eu vou ensinar para vocês, e que seria um amuleto para intuição e para despertar sonhos. Essa prática vocês podem fazer com calma, e é interessante que antes de dormir vocês peçam para esse amuleto a intenção, o que vocês querem sentir intuitivamente, o que vocês desejam saber e o que vocês desejam sonhar. Às vezes vocês estão com um conflito e querem tomar uma decisão, por exemplo, e não sabem que decisão tomar. Vocês utilizem esse amuleto, peçam para eles mostrarem para vocês em sonho ou através de intuição e durmam com ele embaixo do travesseiro, que a resposta virá. Acompanhem comigo no slide. Vocês vão precisar de um saquinho pequeno de algodão. Vocês mesmos podem fazer esse saquinho se quiserem ou comprar um saquinho pronto, um saquinho bem pequeno. Vocês vão precisar de um punhado de artemisia, pode ser uma colher. A artemisia pode ser encontrada em lojas de ervas. Tem muitos lugares de ervas hoje em dia que já vendem artemisia, ou em casas de materiais ritualísticos de Umbanda. Vocês vão precisar de uma pedrinha pequena de ametista. A pedra ametista, ela é uma pedra intuitiva e ela é muito utilizada para abertura da intuição. E um punhado de anis estrelado, que vocês podem encontrar também em casas de ervas ou podem encontrar também no mercado. Vocês vão juntar esses 4 elementos. O ideal seria que vocês preparassem esse ritual, esse feiticinho, na lua cheia, de preferência, tá bom? Vocês vão pegar todos esses itens e um a um vocês vão introduzir eles dentro do saquinho, e a cada item que vocês colocarem, vocês pedem o que desejam. Por exemplo, vai colocar pedra? Peça o que você espera dessa pedra, que sua intuição seja aberta. Faça isso com a artemisia, com o anis, e vai conjurando de forma verbalizada o que vocês desejam desse amuleto. Vocês vão amarrar o amuleto e vocês vão oferecer a lua cheia. Vocês não precisam ver a lua, olhar para a lua. Dentro de vocês mesmos podem pegar esse amuleto, levar no seu coração, oferecer a grande lua cheia e pedir que ela energize esse amuleto para vocês. Vocês vão colocar embaixo do travesseiro e antes de dormir, meditar com fé, com vontade e com sabedoria, entendendo que nem sempre o universo vai trazer a resposta que a gente deseja, mas peça que ela sempre venha com muito amor. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos um pouco sobre como é fazer a magia. Nós não queimamos ninguém, não deu tempo. Creio que foi importante para vocês conhecerem um pouquinho do ritual, perceberem que nós não utilizamos o atame ou a faca ritual para cortar ninguém, nem para fazer pactos de sangue, mas sim puramente para utilizá-los energeticamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, poste aqui nos comentários. Se vocês conhecem algum feitiço, já fizeram algum amuleto, conta aqui pra gente também. E se você fizer essa prática do amuleto da intuição e dos sonhos, posta no Instagram e marca a gente vai adorar saber se deu certo. Até a próxima!